Movida pela preocupação com o meio ambiente e com o crescimento do número de adeptos ao vegetarianismo, a produção pecuarista começou a ser questionada. Da quantidade de água gasta com a produção até o bem-estar animal, tudo tem sido alvo de questionamentos. No entanto, seguimos com a produção animal como importante atividade para o país e o Brasil como grande mercado consumidor destes produtos. Olá! Hoje o tema do Conexões é a pecuária sustentável. Para discutir mais sobre esse tema, nós temos 3 convidados no estúdio de hoje. Nós temos o professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Juliano Fernandes. Olá, Juliano, muito obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço muito estar aqui nessa casa nossa da UFG, onde nós participamos sempre que possível para trazer novos temas, discutir novos temas com a sociedade. Bom, também contamos com a presença do Marcelo Penha, que é coordenador técnico do Senar Goiás. Olá, Marcelo, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos e estamos à disposição. E também vamos conversar com com Magno José Pato, que é presidente do Sindicarnes Goiás. Olá, muito obrigada pela presença também. Nós é que agradecemos a oportunidade para promover mais um debate de um tema que é bastante preocupante para a sociedade brasileira. Bom, e para começar então, sempre que se fala em produção de carne e também de leite, algumas dúvidas surgem, alguns questionamentos também em relação ao custo ambiental dessa produção, ao desmatamento gerado, à quantidade de água gasta nessa produção. É possível fazer uma produção mais sustentável? Ela já é feita no nosso estado? Juliano, queria começar com você que está aqui à minha direita. Tá, na verdade, hoje existe uma preocupação muito grande por parte dos produtores, por parte da sociedade rural, de preservar, de procurar produzir de maneira sustentável. Lembrando sempre que sustentabilidade nem sempre é só a parte ambiental. Existe a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, porque não adianta a gente ficar batendo apenas na sustentabilidade ambiental se não tem viabilidade econômica de produção. Então o sistema torna inviável. Então a gente tem que lembrar que sustentabilidade envolve todos os fatores ambientais, sociais e econômicos. E a comunidade científica vem buscando isso cada vez mais. Todo o questionamento que se tem à comunidade científica, que a produção animal está prejudicando o meio ambiente, nós estamos procurando achar formas de fazer produtos mais sustentáveis. E eficiência de produção torna-se mais sustentável porque é produzir mais com menos recursos naturais. Você concorda, Marcelo? A gente está vindo num crescimento em relação ao conhecimento que os produtores e os trabalhadores do campo têm preocupado bastante. E, paralelamente, a sociedade que vive no meio urbano e algumas pessoas que, às vezes, não estão dentro da proposta de produção do campo, criticam e às vezes, essa crítica, às vezes, ela é um pouco injusta, né? Então, a gente tem que conhecer os lados e para ver qual é a proposta para a gente poder atender a todos, lembrando que, nesse caso, a atividade pecuária, principalmente a bovinocultura de corte no estado de Goiás, ela emprega muito, né? E a gente tem que ter o cuidado e o zelo para que isso não pese para um lado ou para o outro, fazendo com que a gente consiga buscar aí o equilíbrio para ambos os lados. Bom, José, existe essa produção sustentável? Existe investimento nessa produção? Ela é mais cara e também existe público para esse tipo de produto? Olha, a sustentabilidade na pecuária, ela vem sendo discutida há muitos anos. Nós temos conseguido alguns avanços. Temos recebido assim, bastante críticas, né? Alguns pesquisadores já estão levantando aí que para se produzir 1 quilo de carne bovina, nós temos gasto aí mais de 100 mil litros de água, que quer dizer que nós achamos que é realmente um exagero. Então nós temos procurado orientar, inclusive apoiar a pesquisa no sentido de reduzir, uma das coisas que nós poderíamos economizar na água, reduzindo a idade de abate, seria uma das
das medidas, né, para reduzir o consumo de água e também promover determinados ajustes na criação. Nós temos ainda uma pecuária muito extensiva, que tem uns gastos muito grandes. Nós precisamos concentrar mais para que o processo de sustentabilidade seja alcançado. Bom, e recentemente um programa de culinária em que o apresentador abateu um animal em frente às câmeras gerou uma certa polêmica e muita discussão a respeito do bem-estar animal e da forma de abate desse animal que não seria muito humanizada. Juliano, tem se pensado hoje em dia também no bem-estar do animal, na forma de abater esse animal antes do consumo? Sim, hoje existe um trabalho, existe hoje, até dentro da escola de veterinária e zootecnia, nós temos disciplinas voltadas ao bem-estar. A qualidade do produto final, que é a carne, está totalmente correlacionada com a forma de abate. Então, assim, polemizaram uma coisa que não se conhece. O Marcelo levantou muito bem que não podemos fazer uma polêmica, as pessoas fazem polêmica nesse assunto e não conhecem o sistema de produção brasileiro. Pegam pontos e acham que aquilo é geral. E, na verdade, hoje, o Dr. Magno pode falar melhor sobre isso. A carne produzida hoje no Brasil, ela tem uma qualidade, está relacionado com esse abate que existe dos animais. Então, existe uma correlação. E o animal, as pessoas criticam, mas o animal tem que ser abatido para ser consumido, certo? Eu não sei a que nível foi esse tipo de discussão, mas precisa se abater o animal para ser consumido. E eu gosto sempre de frisar que nosso maior problema não é fome. Nós somos da cadeia produtiva e nós estamos gerando pesquisa, ciência, o Senar levando o sistema para o produtor, a cadeia produtiva, nós estamos preocupados de matar a fome das pessoas. Não existe nenhum bem maior do que você matar a fome das pessoas. Então, às vezes as pessoas criticam, mas não sabem que tem pessoas que precisam desse abate para comer. O Marcelo quer complementar? O próprio Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, eles se preocupam muito com essa questão do abate. A agrodefesa também preocupa muito. Estamos evoluindo cada vez mais nessa questão não deixar o animal sentir esse abate. E isso é ponto comum. Eu acho que nós temos que preocupar e zelar por isso mesmo e fazer com que a gente consuma essa proteína, mas com zelo com os animais. Tem que preocupar cada vez mais com a forma de abate. Quer complementar, José? Olha, uma das preocupações da indústria frigorífica, da indústria da carne em geral, é de que haja um abate humanitário. O animal não pode sofrer estresse. Já é sabido, isso inclusive faz parte das avaliações da carne. O animal que é abatido com estresse, a carne não tem boa qualidade, a carne fica dura, as fibras ficam rígidas e a carne perde inclusive parte de sabor e parte de qualidade. Então, um dos problemas que é bastante observado é um abate humanitário. O animal não pode se sentir julgado na área de abate, ser sujigado, ser espetado como era antigamente. Hoje não existe mais, não tem. Inclusive em outros animais, por exemplo, o suíno, ele é anestesiado para ser abatido. O bovino ainda não, mas tem um sistema de abate que não produz, não leva ao estresse. E a carne tem o seu sabor melhorado. A gente quer complementar? Eu acho assim que essa questão que foi levado à mídia, a mídia bate muito em cima disso, né? Porque é muito simples, né, para uma pessoa ir no supermercado e pegar na gôndola uma carne boa, exigir uma carne boa e não estar olhando o sistema produtivo, né? Então, assim, hoje as pessoas querem a facilidade. A vida moderna está trazendo isso para a gente. Ir no supermercado, pegar a parte boa do negócio e criticar quem está lá no campo acordando todo dia de sol a sol para produzir essa carne de qualidade. Bom, a gente tem que ir para o intervalo e no próximo bloco a gente continua discutindo então a pecuária sustentável. Não saia daí, a gente volta rapidinho.
Estamos de volta com Conexões de hoje, que está falando sobre pecuária sustentável. Estão conosco o professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Juliano Fernandes, também o coordenador técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, que é o Marcelo Penha, e também o presidente do Sindicarnes Goiás, José Magno Pato. Bom, falando um pouquinho agora de um projeto chamado Boi na Sombra. Queria, Marcelo, que você explicasse para a gente o que é esse projeto, como que ele contribui para essa sustentabilidade da atividade e também o bem-estar do animal. O projeto, a gente conhece ele pela BCZ, projeto que ele visa aproveitar as florestas nativas de cada região do Brasil e diminuir o mínimo possível de árvores no pasto. Então a ideia dele nada mais é do que favorecer a questão da sombra, do bem-estar do animal e do número de matéria orgânica no solo, fazendo com que isso, a absorção de matéria orgânica, faça com que esse solo seja mais aproveitado pela gramínea e assim produzindo um pasto. Tem pessoas que veem de forma difícil, porque você tem que fazer as manutenções do pasto e isso aí atrapalha um pouco. Mas tem pessoas que veem por um bom olhar, porque isso vai fazer um bem-estar ao animal e vai produzir mais matéria orgânica, diminuindo o efeito de gás estufa, fazendo com que esses carbonos estejam no solo, melhorando a fertilidade desse solo. Então, esse projeto praticamente ele visa o bem-estar e a melhoria da qualidade do solo. E ele tem sido aplicado em Goiás? O Goiás tem aplicado ele mais na forma da integração lavoura-pecuária-floresta, que aí utiliza o eucalipto como forma de produção de madeira. E também utiliza as grandes culturas, soja e milho, para poder fazer a instalação da pastagem. E dessa forma você consegue melhorar a produção de pasto, melhora a fertilidade e, consequentemente, o melhor resultado e diminui o impacto do efeito dos gases efeito estufa na atmosfera. Bom, José e Juliano, vocês acham que essa forma pode gerar mesmo um bem-estar e também a redução do desmatamento para áreas de pastagem? Olha, essa prática de lavoura pecuária, ela já vem sendo implementada há alguns anos no Brasil. Goiás tem alguns projetos, são interessantes, melhora a rentabilidade da propriedade, né, rural, e faz também, como já foi dito, uma exploração sustentável, reduzindo o efeito estufa. Porque existe muita crítica em relação ao bovino, que é o responsável pela grande emissão de carbono na atmosfera, né? E todo culpado é o bovino. E tem uma corrente de próprios pesquisadores ou alguns filósofos aí que acham que deve acabar com a criação de bovino, certo? Mas não é bem assim, que já foi dito, o professor Juliano já inclusive falou que nós precisamos procurar, dentro de um processo de sustentabilidade, ter um desfrute econômico, um resultado econômico, porque ninguém vai criar nada, gastar dinheiro por boniteza, né? Isso não existe mais. Antigamente até tinha alguns filósofos que soltavam o gado, criação extensiva, reunia aí uma vez por ano um grupo de boi para matar ou para vender. Isso não existe mais. Nós temos a população, a necessidade de alimento do mundo é muito grande. E o Brasil é um país que já foi dito aí muitas vezes, nós temos possibilidade de contribuir nos próximos 20 anos com 40% da produção agrícola. Quer dizer, nós estamos na mão aqui, nós precisamos explorar direito. Não podemos nos render a determinadas filosofias que não trazem bem-estar para o homem. Ô, Juliano. Essa questão do boi na sombra, isso aí é sabido que o bem-estar animal está envolvido, essa questão de sombra, sol. Lembrando que nosso animal predominante, o Nelore, ele tem uma adaptabilidade muito grande ao cerrado. Então a gente trabalha com o animal que já é bem adaptado, tá? E essa questão do desmatamento, para tentar ter mais árvores, ter mais sombra para o animal, isso aí a gente precisa quantificar melhor,
né? A integração lavoura, pecuária e floresta, tá? Existe ter mais estudos para quantificar isso, para mostrar isso, certo? Em números. Por quê? Porque às vezes cai algum modelo, que esse modelo é um modelo onde as pessoas, que na minha opinião, não existe modelo na produção animal, produção agrícola, né? Modelo é aquele estereótipo onde se copia. Não existe isso. Cada caso é um caso. E muitas vezes você não faz bem floresta, não faz bem lavoura, não faz bem pecuária. Tem muita gente fazendo isso muito bem feito, mas tem pessoas que tentam copiar esse modelo e não está fazendo de maneira correta. E se a gente parar e pensar, nós precisamos calcular números. Será que é melhor eu integrar ou é melhor eu determinadas áreas e fazer mais específico no sistema de produção? Então existe uma tendência muito grande da gente pesquisar e botar número em cima disso, né? O Dr. Magno falou muito bem a questão do o boi é o grande vilão, né? O pum da vaca, né, é o grande vilão da história, mas isso já está... A comunidade científica foi bem eficiente em relação a isso, né? Porque nós mostramos, a comunidade de uma maneira geral mostrou que esses gases emitidos pelos animais, eles são consumidos, o carbono emitido é consumido pela planta em crescimento. Agora, o grande problema existe uma controvérsia muito grande entre essas pessoas, porque não quer que intensifica, só que toda vez que você intensifica o sistema de produção, essa planta cresce mais, você tem mais sequestro de carbono da atmosfera, porque essa planta está crescendo. E essa planta alguém tem que utilizar ela. Quem vai utilizar ela é o boi. Então o sistema de produção de bovino, ele utiliza o que o bovino produz em questão de gases de efeito estufa, principalmente CO2. Então a gente está... eu acho que depois da COP21, que isso foi levantado com grande força, né, a comunidade científica foi muito eficiente. Outros grandes projetos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com produção de bovina, achar produtos, achar formas de diminuir e mostrar que o bovino não é o grande vilão da história. Que é muito fácil a gente usar um carro na cidade, que é um carro que foi feito com motor e potência para 5 pessoas, e eu sozinho andar nele, né, e não usar ar-condicionado, usar tudo aqui e falar que o boi é o grande culpado de tudo. Certo. A gente tem que ir para mais um intervalo e voltamos com Conexões no próximo bloco, que trata sobre pecuária sustentável. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que fala sobre pecuária sustentável, com o Juliano Fernandes, que é professor da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, também com o Marcelo Penha, que é coordenador técnico do Senar Goiás, e com o José Magno Pato, que é presidente do Sindicarnes Goiás. José Magno, queria conversar com você em relação a essa carne que preza por um bem-estar animal mais sustentável. Como que o consumidor tem acesso a essa carne? Existe um selo? Esse tipo de produção é mais caro também? O consumidor vai ter que desembolsar mais para ter acesso a uma carne de melhor qualidade, que respeite mais o meio ambiente? O Brasil está caminhando lentamente nesse processo. Nós temos exemplo aí, por exemplo, como a Austrália, que hoje produz uma carne certificada, e qualquer lugar do mundo que compra a carne da Austrália, nós temos todas as informações através de um sistema de certificação de processos de produção de carne. O Brasil, nós ainda estamos na fase de commodities. Nós vendemos carne de, exemplo, hoje, mais ou menos o preço, $4.000 a tonelada. Então vai tudo quanto é carne. Nós tivemos já a oportunidade de levantar alguns processos de discussão para ver se conseguimos colocar Goiás num programa deste de qualidade. Porque Goiás hoje é responsável por mais de 10% da exportação de carne do Brasil. E nós precisamos qualificar essa carne para poder ter um valor agregado melhor.
e também dar uma garantia que hoje a sociedade, o consumidor exige muito qualidade, ele quer uma certificação. A Europa, por exemplo, exige determinadas normas que nós, que somos ainda meio novato no sistema de certificação, de qualificação de produto, achamos isso exagero. Mas é um povo que passou por necessidades grandes, por guerras, sem alimentos, com grandes doenças que alimentos produzem, né? Então eles começaram a exigir bastante. E nós estamos prensados em determinadas exigências. E ao invés de nós atendermos, que o mercado diz o seguinte, você tem que produzir para quem compra, para quem quer comprar. Nós não podemos dizer que a nossa carne é boa se o consumidor mundial fala que não. Eu posso citar um exemplo, desculpa, assim, eu estou até ultrapassando meu tempo, mas eu tive a oportunidade, com alguns companheiros, de na Europa conversar com determinados restaurantes famosos, certo? Em Paris, em Roma. Por que vocês não compram a carne do Brasil regularmente? Vocês compram da Americana, compram da Austrália, compram da Argentina e atuei recentemente, o Uruguai é a grande estrela produtor de carne. Por quê? O Brasil não tem um padrão de carne. Eu aqui no meu restaurante, diz o cara lá, eu produzo um tipo de prato, tá? A minha carne é essa o ano inteiro. E a carne do Brasil não conseguia ainda estipular por quê? Nós produzimos commodities, então a nossa carne não vai com certificado de garantia, o que ela tem, o que produz. Esse é o grande problema que nós precisamos avançar. Tá? Desculpe avançar em tempo. Marcelo, você acha que a gente consegue avançar e consegue certificar melhor a qualidade dessa carne para o consumidor e também todas essas regras de produção sendo seguidas para também a gente não gerar um impacto ambiental? Isso, algumas associações já têm conseguido fazer isso, né? O pessoal do Pantanal conseguiu certificar sua carne, o pessoal do Angus, e assim tem outras associações que estão buscando melhorar essa imagem da questão do bem-estar, da questão da pecuária sustentável. Então isso já está sendo feito. O que precisa fazer é aumentar isso aí para poder atender às exigências dos consumidores em relação à nossa carne bovina. Bom, para finalizar, queria fazer uma pergunta sobre a água. O José tinha destacado aí que há um certo exagero em relação ao tanto que se gasta para a produção. Juliano, esse gasto é muito alto mesmo? Existe esse exagero mesmo? E o que tem sido feito para reduzir esse gasto de água na produção de carne? Na verdade, o que a gente tem que lembrar é que a água não desaparece, né? Primeira coisa, a água não some. O que está se diminuindo é a água potável. E essa água potável não é o boi que é o culpado disso, não é o sistema produtivo que é o grande culpado. O grande culpado disso é a cidade fazendo os lixo, falta de educação, falta de conscientização. Agora, em sistemas de produção, é muito difícil você pegar um boi de 600 quilos e falar para ele, você tem que consumir menos água. A maior parte, vamos pegar um caso emblemático, que é a produção de leite. 87% do leite é água. Então não tem como a gente diminuir o sistema fisiológico disso. Agora, a gente pode diminuir desperdícios de água, tratar bem as nascentes, tratar bem o sistema de captação de água. Isso aí faz parte do que o produtor hoje é preocupado. E eu te falo, o produtor é muito mais preocupado com água do que a pessoa que está na cidade. Porque a pessoa que está na cidade, ela culpa o órgão concessor da água. No caso de Goiás, a Saneago. A Saneago não está colocando água para mim. Ela não fez a devida infraestrutura para me colocar água aqui. O produtor não. Se ele prejudica a água da propriedade dele, ele é o responsável por aquilo. Ele paga por isso, certo? Legalmente, ele é o responsável por aquela água. Então, hoje, o sistema produtivo está preservando a água, porque isso é vital para ele. Vocês concordam, Marcelo, José? Concordo, inclusive parabenizar o professor pela bela explicação. É isso mesmo. A questão da água, ela vai muito mais longe do que isso, né? A gente precisa fazer um estudo atendendo todas as frentes de observação.
Então, a pessoa que mora na cidade, a pessoa que trabalha no campo, isso aí precisa ser mais bem delineado, mais bem construído. Então, a gente precisa fazer com que isso seja bem definido a todos que estão nessa cadeia produtiva. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a participação. Muito obrigada, Juliano. Obrigada, Marcelo. E obrigada, José, também pela presença. Eu que agradeço e é um prazer muito grande estar com essas pessoas aqui e participar mais de um evento da nossa TV UFG. Eu também agradeço e ponho o cenário à disposição de todo produtor e trabalhador dos nossos mais de 100 treinamentos que nós temos para poder conseguir cada vez mais aumentar o conhecimento deles. Também a oportunidade de agradecermos esta participação e dizer que nós estamos evoluindo e vamos a cada dia dar melhores passos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Bom, Conexões de hoje chegou ao fim, Obrigado. Mas você pode contribuir com a gente entrando em contato pelo Facebook ou então pela página do Twitter. Você também pode enviar suas sugestões e perguntas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Esse programa é uma produção em parceria da TV UFG com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás e também com a Rádio Universitária. Na próxima terça-feira estamos de volta, mas enquanto isso você pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. Uma ótima semana para você e até terça que vem.